Imagine uma roda de amigos, risadas soltas, comentários leves, até que de repente, uma divergência se acende como faísca. As vozes se cruzam, sobem de tom, os rostos se tensionam. O ambiente antes leve torna-se pesado, quase irrespirável. No centro da tempestade, alguém permanece sereno. Não por falta de opinião, nem por desinteresse, mas porque reconhece no conflito um desperdício de energia. Enquanto os outros se inflamam, ele escolhe apaziguar, devolver ao espaço um ar respirável. É nesse instante que o temperamento fleumático se revela, não em palavras, mas na atitude. Essa calma, tantas vezes confundida com fraqueza, é, na verdade, sua maior força. Como um rio que não se apressa, mas que, com a paciência do tempo, abre vales, cria caminhos e transforma paisagens inteiras. Na antiga teoria dos 4 temperamentos, o fleumático se liga ao elemento água e ao humor fleuma. A água que não luta contra as formas, mas se adapta a elas, que não rompe os obstáculos de uma vez, mas os contorna até desgastá-los. E a fleuma, associada à estabilidade, à distância e, em excesso, à frieza. O fleumático é, antes de tudo, sereno. Evita o conflito não por covardia, mas por uma escolha consciente de preservar a harmonia. Sua vida tende à rotina, à previsibilidade, ao conforto de uma existência centrada na casa, na família e em relações construídas com cuidado. Enquanto outros temperamentos avançam com urgência ou intensidade, o fleumático prefere fluir com o mundo. Observa antes de agir, pondera antes de falar, aguarda antes de decidir. Em meio à pressa coletiva, mantém um compasso próprio, quase imutável, como quem caminha em paz enquanto todos correm. Conviver com ele costuma ser fácil, desde que não se tente apressá-lo ou moldá-lo à força. Sua resistência à mudança não nasce da teimosia, mas de uma necessidade profunda de segurança e estabilidade. Para o fleumático, o previsível não é tédio, é abrigo. E é justamente dessa cadência tranquila que brotam suas maiores forças. Qualidades discretas, muitas vezes invisíveis à primeira vista, mas essenciais à sustentação de qualquer grupo. A força do fleumático não se manifesta em explosões nem em gestos grandiosos. Ela aparece quando tudo ameaça sair do controle e ele permanece inteiro. Uma de suas virtudes centrais é a imparcialidade. Por não se deixar arrastar por impulsos imediatos, consegue enxergar diferentes lados de uma situação antes de se posicionar. Em conflitos familiares, não alimenta o fogo da discórdia. No trabalho, escuta argumentos opostos sem perder a compostura. Nas relações íntimas, prefere o diálogo ao confronto. Essa neutralidade não é apatia, mas lucidez. Faz dele um mediador natural, alguém que reduz tensões simplesmente por estar presente. Outra marca é a escuta profunda. O fleumático não fala para preencher silêncios, nem sente necessidade de provar que sabe mais. Ouve com atenção real. E quando fala, suas poucas palavras costumam organizar o caos. É o conselheiro discreto, aquele cuja opinião só vem depois de tudo ter sido considerado. Sua constância também é um pilar silencioso. Ele demonstra valor não por gestos espetaculares, mas por fidelidades diárias. Cumprir a palavra, permanecer quando a fase é difícil, sustentar compromissos que outros abandonariam. Em um mundo instável, essa previsibilidade se transforma em porto seguro.
há ainda sua prudência. O que muitos confundem com lentidão é, na verdade, reflexão. O fleumático prefere responder depois, decidir com calma, agir quando compreende o todo. Por isso, suas escolhas tendem a ser menos impulsivas e mais duradouras. No conjunto, sua presença transmite uma força calma. Ele não chama atenção, estabiliza, não lidera pelo impacto, sustenta pelo equilíbrio. O problema não é a calma, é quando ela se transforma em inércia. As mesmas qualidades que tornam o fleumático estável podem, em excesso, torná-lo passivo. O desejo de evitar conflitos pode virar fuga. A imparcialidade pode se converter em indecisão. A serenidade pode virar acomodação. Sua inclinação à rotina frequentemente dificulta o primeiro passo em direção ao novo. Ele prefere o conhecido, o seguro, o confortável, e sem perceber, pode deixar oportunidades escorrerem pelo tempo. O projeto adiado, a mudança postergada, a conversa difícil evitada. Tudo parece esperar por um momento certo que raramente chega. Diante de decisões complexas, o fleumático tende a esperar. Espera o contexto melhorar, os outros se posicionarem, o tempo resolver. Mas esperar demais também é uma escolha. E muitas vezes, uma escolha cara. Outro ponto sensível é a expressão emocional. Embora seja atento aos sentimentos alheios, o fleumático costuma guardar os próprios. Essa reserva cria, por vezes, uma distância indesejada. Quem está perto pode interpretar sua quietude como frieza, quando, na verdade, há emoções profundas não verbalizadas. Sua discrição também cobra um preço. Em ambientes que exigem assertividade, o fleumático corre o risco de se tornar invisível. Suas contribuições passam despercebidas. Sua competência é subestimada, seu potencial fica à sombra de vozes mais ruidosas. Na visão mais dura dos antigos, esse temperamento era associado à preguiça ou à negligência, uma tendência excessiva ao conforto e à ausência de grandes aspirações. Levado ao extremo, o fleumático pode simplesmente se deixar levar pela vida, sem jamais assumir as rédeas do próprio caminho. Nos relacionamentos, o fleumático é presença discreta, quase silenciosa, mas profundamente constante. Não coleciona vínculos superficiais. Suas relações são poucas, construídas com paciência e quase sempre duradouras. Quando decide que alguém faz parte de seu círculo, dificilmente volta atrás. Sua lealdade não é barulhenta, mas firme. Ele demonstra afeto em gestos pequenos. Lembrar datas, cumprir promessas simples, permanecer quando seria mais fácil ir embora. No amor, seu ritmo é sereno. Demora a se abrir e não é naturalmente expansivo nas demonstrações. Mas, uma vez entregue, é fiel e dedicado. Seu amor não é incêndio, é brasa constante. Não impressiona à primeira vista, mas resiste ao vento e ao tempo. Essa estabilidade, porém, exige compreensão. Parceiros mais passionais podem se frustrar, interpretando sua calma como desinteresse. Conviver com o fleumático pede paciência, espaço e respeito ao silêncio. Perguntar sem pressionar, conversar sem dramatizar, confiar na constância mais do que na intensidade. Quem aprende a conviver com ele descobre um paradoxo. A pessoa que parecia distante se torna, com o tempo, absolutamente indispensável. Equilibrar-se para o fleumático não significa abandonar sua calma, mas transformá-la em movimento. Sua serenidade não precisa ser âncora,
pode ser leme. O crescimento começa quando ele percebe que adiar também é decidir. Pequenos atos de iniciativa rompem a inércia. Marcar uma data, iniciar uma conversa difícil, aceitar um desafio sem todas as garantias. Não são saltos bruscos, mas passos firmes. Aprender a expressar emoções é outro ponto-chave. Não é preciso grandes confissões. Pequenos gestos de abertura já encurtam distâncias e fortalecem vínculos. Há também o convite à mudança gradual. Estabilidade não é imobilidade. Novos hábitos, projetos moderados, desafios proporcionais permitem que o fleumático cresça sem perder o chão que o sustenta. Por fim, cercar-se de estímulos à ação faz diferença. Pessoas mais proativas, compromissos que exigem decisão, contextos que pedem presença ativa, não para violentar seu ritmo, mas para impedir que ele se dissolva na acomodação. Quando encontra esse equilíbrio, o fleumático permanece fiel à sua natureza, mas deixa de apenas contornar o mundo. Torna-se o rio que, sem pressa e sem ruído, esculpe o próprio caminho e transforma a paisagem por onde passa.